a hora que você quiser. Olá a todos, muito boa noite. Nós estamos aqui com a professora Paula Arantes, mais uma brilhante vez, a nossa quarta etapa da nossa aula. Hoje nós vamos fazer o nosso quarto módulo de neuroradiologia, com umas nuances muito interessantes. Então, a professora Paula preparou com muito carinho para vocês. E eu peço para todos que estão aqui nos assistindo já convidar as suas ligas, porque hoje nós teremos um sorteio, e esse sorteio vai ser muito significativo, que é um sorteio de uma inscrição para o nosso Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que será feito em abril. Então, não percam, no final nós vamos rodar uma lista e depois fazer o devido sorteio, tá? Então, já convido os seus colegas, os alunos, para fazer a parte da nossa aula. E só vai valer para quem estiver presente. Sem mais delongas, professora Paula está com a palavra para o curso. Nicolas, eu vou aproveitar então o seu sorteio e vou oferecer uma vaga no curso de neuroanatomia, no módulo básico. Então, além da inscrição, não vai ser para a mesma pessoa, você sorteia 2 pessoas que estiverem presentes online. Perfeito. E aí a gente sorteia, além da inscrição para o Congresso de Neurocirurgia, sortear também o módulo 1, que é o módulo básico do curso de Neuroanatomia por imagens, dado por mim e pelo Eduardo Ribas, que é neurocirurgião bacana. Aqui do Hospital das Clínicas. Perfeito. Combinado. Então, tá joia. Pessoal, eu sei que vocês não me aguentam mais, mas essa é a última vez. E eu preciso passar para vocês o conteúdo do que ainda não acabei de falar, né? Então, o que a gente falou de tudo de neuroradiologia? Nós começamos com trauma, falamos sobre tumor, falamos sobre as questões vasculares, e ainda sobrou bastante coisa. Mas o que eu queria passar para vocês é, quando vocês estão de frente de um exame de tomografia, de ressonância, tentem encaixar em uma dessas 5 grandes áreas: trauma, tumor, vascular, infecção, malformação. Se não der, tenta ainda inflamação e alteração degenerativa. Então, isso daqui, eu acho que a gente cobre a maior parte das lesões, porque eu entendo que vocês vão estar numa abordagem inicial do caso, e aí a gente consegue direcionar para frente. Então, nós já abordamos essas 3 maiores, e hoje nós vamos ficar com 4, mas nós vamos passar um pouco mais rápido por todas elas. Infecção. Então, em infecção, a gente tem 4 padrões principais de imagem, que é quando a gente vê na tomografia, na ressonância, a gente tem que ficar de olho em infecção. Quando tem realce anelar, quando a lesão é na região dos gânglios da base, e aqui vai mais um detalhe anatômico, né? Quando a gente fala gânglios da base, eu estou incluindo o tálamo. Quando eu falo núcleos da base, eu não incluo o tálamo. Só para vocês lembrarem que tem essa diferença do inglês, né? No inglês, toda hora é basal ganglia, e não se fala muito, mas na nômina anatômica brasileira tem essa norma. De gânglios da base, eu estou falando do caudado, do putame, do globo pálido, do claustro e também do pálido, quando eu falo gânglios da base. Bem, outra, quando eu posso ter lesões corticais e eu posso ter lesões na substância branca, em geral confluentes. E tem algumas características secundárias, então, por exemplo, que eu vou ver quando eu vejo alguma alteração na ângios, que é quando eu tenho aneurisma, eu desconfio de fungo. Quando eu tenho hemorragia, eu também desconfio de fungo. Então, tem algumas dicas sobre etiologia dentro desses padrões principais. Então, vamos dar uma olhadinha. Realce anelar. Então, aqui eu tenho uma imagem em T1, uma imagem em T2 e uma imagem em T1 pós-contraste, que me delimita melhor essa lesão com um realce fino pós-contraste.
E isso é uma característica da infecção, porque o grande diferencial de lesões com realce anelar são os tumores malignos que a gente viu em aulas passadas, o GBM. A diferença é o anel de realce da infecção, ele é fino, ele é regular, enquanto no tumor ele é nodular, irregular. A mesma coisa o SWI, que é a sequência sensível à suscetibilidade magnética, que mostra hemorragia. Então, a hemorragia, quando eu tenho hemorragia no abscesso, ela é completa, enquanto no tumor não, sangra numa parede, na outra não. A presença de lesões satélites, às vezes formam uns cachinhos de uva na borda da lesão. Isso é uma característica típica de fungo, por exemplo. Outra coisa, quando você tem restrição à difusão. Você fala assim, Paula, mas restrição à difusão, você não tinha dito para a gente que era lá da isquemia, quando você tinha um edema citotóxico? Pois é, quando a gente tem a infecção, o conteúdo fica tão denso, que a molécula de água não consegue se movimentar livremente. Então, isso implica, não mexendo em todas as direções, eu tenho um alto sinal na sequência de difusão com correspondência no mapa. E, além disso, na espectroscopia, eu tenho sinais de necrose aqui dentro, como, por exemplo, o lactato, diferente do tumor, que na borda do tumor eu vou ter um aumento de colina. Então, para ficar fácil a gente lembrar, quando eu tenho uma lesão de realce anelar, quais são as sequências na ressonância que eu tenho que ver? Eu vou ver a sequência de suscetibilidade magnética, que é o SWI. Se tem hipossinal no SWI, significa que tem sangue. E tendo sangue, é muito mais provável que eu seja fungo, porque o fungo tem essa característica anjo-invasiva. Eu vou ver a difusão. Se essa lesão com realce anelar restringir no meio, né, porque a gente tem duas partes aí, o centro, que pode ser necrótico da infecção ou necrótico do tumor, porque o tumor pode ter uma liquefação central com restos celulares ali. Então, se eu tiver uma restrição à difusão central, isso significa que tem muito material amorfo ali. Então, indica uma etiologia bacteriana ou tuberculose. Se a restrição for periférica, na borda, onde tem o realce, isso indica que essa área ela é muito celular. Então, em sendo muito celular, se for, como tem a restrição à difusão, eu vou para uma etiologia dentre as infecções menos benigna, né? Porque a infecção fúngica ela costuma ser mais agressiva. E eu tenho que afastar que seja um tumor maligno. Nesse caso, o tumor maligno ele pode realçar quando ele tem uma alta celularidade também, se ele tiver uma alta celularidade nessa parede. Então, além do fungo, eu tenho que pensar no tumor maligno. Além disso, a espectroscopia. Então, a espectroscopia é uma coisa que a gente acaba não usando no dia a dia. Então, eu nem vou entrar muito no mérito do que você acha dentro da espectroscopia, porque não é isso que eu gostaria que vocês guardassem. Mas eu queria que vocês soubessem que o parâmetro morfológico do realce anelar já permite a gente fazer essa diferenciação. Eu posso completar numa sequência de ressonância magnética e eu posso ser mais específica ainda com a espectroscopia. Lembrando que na espectroscopia, toda vez que eu tenho um aumento do marcador de turnover de membrana celular, que é a colina, eu tenho que fazer um diferencial com o tumor. Qual que é o outro padrão de infecção? Lesão nos gânglios da base. Então, aqui, ó, eu tenho mais de uma lesão nos gânglios da base. Então, com aumento do sinal T2, com uma redução periférica, aqui com realce no pós-contraste. Nesse caso, era um caso de HIV positivo, um linfoma primário. Mas por que eu trouxe aqui na aula de infecção? Porque é muito difícil diferenciar nos pacientes HIV positivo toxoplasmose de linfoma primário.
E essas duas etiologias são muito frequentes aqui nos núcleos da base, assim como a criptococose, que no contexto do HIV, com a imunodepressão, também fica frequente. A criptococose é mais fácil de a gente diferenciar, porque ela normalmente não realça. Então, se realçou na tomografia ou na ressonância, eu já fico mais esperta, puxa, porque um linfoma sem realce ou uma toxoplasmose sem realce pode acontecer? Só acontece quando o paciente está tão anérgico por causa do HIV, está com o CD4 lá embaixo, que ele não consegue fazer uma resposta inflamatória ao agente infeccioso. Mas hoje em dia, com os esquemas que a gente tem de proteção do HIV, isso é mais raro. E nos casos sem realce, a criptococose, por ele ter aquele material todo amorfo, espesso da infecção, restringe a difusão também. Bem, como é que eu vou diferenciar a toxoplasmose do linfoma primário com lesões aqui nos núcleos da base? Os dois têm realce anular. A toxoplasmose pode restringir a difusão ou não, depende de quanto que está denso aquele conteúdo dentro da lesão. O linfoma, em geral, vai restringir a difusão, principalmente nas bordas, nas áreas mais celulares. Mas tem uma característica que ajuda muito, que é a presença de sangue. Então, se eu tenho sangramento no local, em geral, é toxo, porque a toxo também tem esse tropismo vascular. Linfoma raramente sangra. E uma outra característica, que daí você pode usar um método avançado, que é fazer estudo de perfusão cerebral. Se tiver uma perfusão baixa ou normal, é toxo. Se tiver uma perfusão alta, é linfoma. Então, qual seria o nosso organograma para pensar numa lesão de núcleos da base? Então, a gente vai ver, primeiro de tudo, a sequência da suscetibilidade magnética, o gradiente, que é aquela que a gente vê sangue. Se tiver com hipossinal, puxa, isso é toxo. Lembra que outro tipo de infecção que sangra também são as infecções fúngicas, mas é muito mais difícil a gente ter infecção fúngica nos núcleos da base. Bem, a difusão, a gente vê, né, se tem restrição é o linfoma, se não tem restrição, já fica mais provável para toxo ou cripto, e a perfusão, se tiver aumentada para o linfoma e reduzida para toxoplasmose. Vamos então para o outro padrão, que são as lesões corticais. E, em geral, elas são córticos subcorticais. Então, o grande diferencial que a gente tem aqui é a infecção do parênquima, ou seja, a encefalite, com isquemia cerebral. De novo, o padrão da imagem ajuda muito, porque, em geral, a encefalite, eu vou ter um aspecto mais expansivo, enquanto a isquemia, eu posso, se eu pegar numa fase muito aguda, eu vou ter expansivo também, até mais ou menos uns 15 dias. Depois disso, já fica com um aspecto mais retrátil. Então, na fase aguda, é difícil fazer esse diagnóstico diferencial. Os dois têm restrição à difusão, tanto a encefalite como a isquemia. Então, aí ajuda bastante, se eu não tiver um líquor, né, porque o líquor, se eu estiver suspeitando, né, eu posso, sempre a imagem na infecção, ela vai nos ajudar com algumas das dicas de características morfológicas, mas o líquor é muito mais definitivo. Então, para a infecção, por isso que eu escolhi passar mais rápido aqui, porque para vocês, a imagem, ela direciona, mas não é crucial. Então, qual que é o método avançado que eu posso lançar a mão para diferenciar encefalite de isquemia? A perfusão. Então, se a perfusão tiver normal ou um pouco aumentada, eu tenho uma infecção com inflamação local. Se ela tiver reduzida, aí eu tenho uma isquemia. E quando eu tenho uma lesão na substância branca, né? Então o córtex não está tão acometido, conforme a gente pode ver aqui, o que eu penso? Então, eu posso pensar tanto na encefalopatia pelo HIV,
como na leucoencefalopatia multifocal progressiva, né, lesão pelo vírus JC. Então, aqui a gente tem um caso de LEMP, que mostra o acometimento da substância branca, do corpo caloso, e, em geral, a LEMP, ela tem um aspecto de realce sujo. Que eu quero, como que eu vou explicar para vocês? Sujo é meio mal definido, formando umas nuvens com predomínio mais periférico no meio, enquanto a encefalopatia pelo HIV não costuma ter realce pós-contraste. E assim, a gente fala da infecção. Estou sem o meu relógio aqui para a gente ver. E vamos começar a falar das malformações. Então, começar a falar, as malformações do desenvolvimento cortical, elas sofreram uma grande transformação com a melhoria dos exames de imagem. Então, a gente consegue hoje identificar muito mais malformação do desenvolvimento cortical, por exemplo, em pacientes que vão para a cirurgia por epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso, do que antes da ressonância magnética. E lembrar que o que a gente está vendo macroscopicamente, né, na imagem, é só a ponta do iceberg, que tem muito mais ali para trás. Então, que a gente não consegue ver. Então, quais são os tipos de malformação que a gente tem no encéfalo? Depende da origem, da fase da origem da malformação do desenvolvimento cortical. Então, ela pode ter se originado na fase de proliferação celular, seja neuronal ou glial, na fase de migração dos neurônios, né, porque eles começam na lâmina basal, ali periventricular, e vão migrando até a superfície, até o córtex, e aí a organização no córtex de como eles vão, dessas células, como eles vão ficar. Então, na fase de proliferação, a gente pode ter uma proliferação menor, e aí a gente tem com isso microcefalia, uma microcefalia com o córtex afilado, ou a microlisencefalia, que é o córtex liso, sem a formação de giros. Ou eu posso ter uma proliferação aumentada. Então, você fala assim, puxa, mas o que é proliferação aumentada? Tumor? Também. Então, eu tenho nesse grupo os tumores de baixo grau, que são aqueles que se diferenciam, que se desenvolvem não numa velocidade tão rápida quanto os tumores que a gente viu na outra aula, mas são tumores indolentes. Na verdade, essa parte é mais ou menos um espectro entre uma mitose mal feita, que forma uma célula com alguns defeitos, uma célula displásica, e uma célula que vai fazendo essas mitoses e aí, com isso, não consegue parar de fazer a mitose numa velocidade baixa. Então, isso é um espectro entre a displasia e o tumor indolente, o tumor de baixo grau. Então, quais são os tipos que a gente pode ter de malformação? A gente tem os amatomas, que é apenas uma desorganização né, dentro daquela estrutura, porque você tem mais célula do que deveria ter. E quando a gente tem vários amatomas no córtex, a gente tem esclerose tuberosa. Agora, quando a gente tem esses focos de maior proliferação neuronal, a gente chama de displasia cortical focal. Ela pode ser focal num giro, ela pode ser focal numa parte bem pequenininha, ou ela pode ser focal num lobo. E aí, seja no lobo ou no hemisfério, a gente já chama de hemimegaloencefalia. Ou os tumores de baixo grau. Dentre a migração neuronal, a gente tem a lisencefalia e a heterotopia. E na fase de organização, a gente tem a polimicrogeria e esquizencefalia. Olha só, gente, né? Esse é o típico de slide que é ótimo para a gente fazer palavra de forca, principalmente com quem não é médico. Um monte de nome difícil, né? Vamos ver cada um para ver, a gente ver as imagens e ficar um pouco mais fácil. Então, quando a gente está falando de uma proliferação celular baixa, né, proliferação neuronal baixa, aqui está um exemplo para vocês de uma microlisencefalia. Então, olha só o rosto da pessoa. Normalmente, a gente tem uma proporção
que o cérebro, quando a gente tem esse sagital do crânio, o rosto é 1/3, desculpa, o rosto tem que caber 3 vezes dentro do encéfalo. Olha só, que o encéfalo todo aqui está pau a pau com a parte do víscero-crânio, né, da face e estruturas mais profundas. Então, uma redução volumétrica absurda. E quando a gente vai ver a estrutura desse encéfalo, né, a gente vê que o tronco está discretamente preservado, mas o cerebelo muito reduzido e toda a parte do telencéfalo e de encéfalo também um pouco menos, mas o telencéfalo muito reduzido. Quando a gente vê a organização, olha só como está liso, não tem um giro formado, todo enrugadinho naquele aspecto que o cérebro fica parecendo nozes, né? Fica parecendo uma noz dentro da caixa craniana. Não, olha, fica tudo liso. Então, por isso é chamada da lisencefalia. Dentre as proliferações aumentadas, vamos começar primeiro fora do córtex. Então, a gente tem uma condição, eu posso ter em qualquer lugar, né, os amartomas, mas quando o amartoma dá nessa região, aqui, olha, aqui, para vocês se localizarem, é um córtex sagital, eu tenho o corpo caloso, o tronco cerebral, o cerebelo, a tenda está aqui, a lâmina etimoidal, e aqui eu tenho a coluna aérea da nasofaringe, o clivos, e aqui está a hipófise, a haste hipofisária, e opa, eu não deveria ter essa bolinha aqui para trás. Atrás da haste hipofisária deveria ser o quê? Só a cisterna interpeduncular, até chegar no mesencéfalo. Mas então, olha, aqui eu tenho o corpo mamilar, e aqui eu tenho uma outra estrutura entre o corpo mamilar e a haste hipofisária, né, o linfundículo do terceiro ventrículo. Então, nesse local, que é a parte do assoalho do terceiro ventrículo e as suas paredes laterais, que são formadas pelo hipotálamo, quando começa a proliferar células indistintamente, então aqui a gente tem a formação do amartoma hipotalâmico. E você vai me falar assim, mas Paula, se começou a proliferar, isso daqui não é um tumor, não tem que tirar? Bem, se for exclusivo de um tipo celular, por exemplo, de uma célula da glia, é um glioma, e normalmente o glioma nessa região, ele realça, então a gente fala assim, não, então eu tenho que separar o que é o amartoma, que é uma proliferação do conjunto de células que está organizado ali por uma malformação, e esse não realça. Então, essa é uma característica principal para a gente falar, o amartoma não realça. E essa, no caso, essa lesão, ela causa um quadro clínico bem típico, que são as crises de riso, né? Quem lembra do Coringa? Não que ele tivesse um amartoma, mas eu sempre... Agora, toda vez que eu vou falar do amartoma hipotalâmico, eu lembro das risadas do Coringa, que ele ficava nervoso e não parava de rir. Então, assim, vocês, não sei se nas ligas já tiveram acesso, a quem tem acesso aos pacientes com epilepsia, das crises gelásticas, né, que são essas crises epiléticas, onde eu tenho uma descarga cerebral e o paciente não consegue parar de rir, é risada o tempo inteiro, além de puberdade precoce, que é outro quadro clínico. Mas o mais típico de malformação do desenvolvimento cortical é a displasia cortical focal. E aí vocês vão me falar assim, puxa vida, onde está a alteração aqui? E eu coloquei a setinha para vocês verem de cara, só porque a gente está passando bem rápido a aula. Normalmente eu deixo vocês olharem, perderem o maior tempo para não conseguir achar nada, até ver que nessa região, desculpem, a gente tem uma perda da definição entre o córtex, que normalmente é mais cinza, ó, e ele tem uma linha que o diferencia da substância branca. Nessa regiãozinha aqui, então na região parietal, né, bem na transição fronto-parietal, eu tenho uma indefinição da transição entre a substância branca e a substância cinzenta. Então, uma perda da diferenciação córtico-subcortical. E aí, para diferenciar isso daqui de um tumorzinho? Então, nós vamos ver, assim,
como eu falei para vocês, é o mesmo espectro, e muitas vezes fica difícil a gente diferenciar. Inclusive, a displasia, ela tem... Qual que é o limite dessa displasia? Eu não sei falar para vocês um limite bem definido, porque uma coisa é o que a gente está vendo, eu não sei se tem se tem células displásicas que vêm aqui pela substância branca um pouquinho para cá. Olha só, nesse exemplo, eu tenho uma área de alteração de sinal que vem da região córtico-subcortical, então nessa região eu tenho um borramento dessa interface, e vem até a região periventricular. Nessa imagem coronal a gente vê que vem desde o epêndima até o córtex, formando uma cunha. Aí você vai olhar e vai assim, isso daqui não é uma isquemia? Bem, numa fase aguda, né, eu até poderia ver sem alteração volumétrica, assim, mas a difusão não alteraria, o quadro clínico não é um quadro clínico agudo. Então, isso daqui é uma alteração no nível celular, são células displásicas, que a gente fala que está pegando todos os mantos corticais, então ela é transmantal. Aqui a gente tem um outro exame, né? E esse daqui eu vou mostrar para vocês onde que está a alteração. Difícil de ver no T1, né? Na toma, então, nem se fala. No flare fica um pouco mais fácil de ver. Quem já conseguiu identificar aqui onde está a alteração? Olha só, olha o lobo frontal esquerdo. Eu tenho uma menor diferenciação córtico-subcortical aqui do que eu tenho deste lado, até a região da ínsula. E aí, com isso, a gente pode, inclusive, essa é uma região muito nobre, né? Então, inclui na parte do frontal inferior a área de linguagem. Se está displásico, e aqui está vindo crise, ela pode ser abordada. Então, muitas vezes a gente faz estudos funcionais, um mapeamento cerebral, para a gente ver se eu tenho a área de linguagem ainda nessa região, ou pelo fato desse córtex estar disfuncional. Desculpa, esse córtex displásico, ele está também disfuncional, e a função já passou para outras regiões, nesse processo de plasticidade neural. Então, o que a gente vê aqui, esse daqui é um exame de ressonância magnética funcional, cada cor dessa é uma função que foi testada, então o verde é nomeação, o rosa é fluência verbal, o vermelho é decisão, função executiva de linguagem, e a gente vê que normalmente o que a gente esperaria nessa região não está acontecendo. Então, aqui eu tenho essa área displásica, ela deixou de abrigar a função. Isso foi migrando para o contralateral, para o córtex mais posterior, deixando essa região passível de ser abordada. E aqui mostrando que o arqueado, ele está íntegro, mas ele está deslocado. Normalmente a gente vê o arqueado vindo até essa região mais da frente. Aqui não, ele está numa região um pouco mais superior. Então, mostrando esses mecanismos de plasticidade neural. Então, aqui, olha, para vocês verem que o lado esquerdo, na área esperada de Broca, a gente não tem a função função executiva de linguagem, a função de geração de palavra, de fluência verbal, isso migrou para o contralateral. Além disso, a gente pode ter essa displasia multifocal, e isso vem numas síndromes genéticas, nas neurofacomatoses, como a esclerose tuberosa, que a gente pode ter nódulos subependimários e também esses túberes corticais. Os túberes corticais nada mais são do que displasias focais. E quando a displasia é mais extensa, olha só, aqui está pegando toda essa parte do frontal. A gente tem a hemimegalencefalia. Então, agora, vamos para as lesões tumorais, que ainda estamos só na parte da proliferação neuronal, né? Neuronal e glial. Então,
Aqui a gente tem alguns exemplos de tumores de baixo grau. Em geral, eles são muito hidratados, por isso que eu só estou mostrando para vocês aqui sequências pesadas em T2. Esses dois exemplos são o DNET, o tumor desembrioplástico, o tumor neuroendócrino desembrioplástico. Então, vocês vão ver que eles têm várias, como se fossem várias vesículazinhas juntas. Ou ele pode ser um pouco mais sólido, mas muito hidratado. O aspecto varia bastante. Aqui eu tenho um ganglioglioma e um gangliocitoma. Então, vocês vão ver, puxa, mas e como é que eu vou diferenciar um DNET de um gangliocitoma? E, às vezes, o ganglioma pode ficar dessa forma também. Então, o diagnóstico entre eles nunca vai vir da imagem. Então, a imagem, ela te ajuda a classificar, a dar a classe do que seria isso. Então, isso é um tumor neuroglial de baixo grau, que pode ser o DNET, o ganglioma, o gangliocitoma. Importante, eles não realçam. Então, tudo que a gente está falando aqui é só uma proliferação anormal, não tem quebra da barreira hematoencefálica. Vamos para a segunda fase, então, que pode ter as malformações, que é a fase da migração neuronal. Então, as células, né, eles vão sair aqui, os neurônios vão sair da região subependimária e vão migrar até o córtex. Só que, olha só o que aconteceu nesses casos. Uma parte deles não chegou até o córtex está fino, parou aqui, ó, na metade do caminho, e formou um duplo córtex. Então, isso daqui, né, olha, é o neurônio parou na metade do caminho e eu venho com substância branca, córtex, substância branca, córtex. E ele está bem formado, esse córtex. O que conseguiu chegar lá está bem formado. Então, isso daqui é uma síndrome de duplo córtex, que é uma heterotopia em banda, ou seja, os neurônios não conseguiram chegar lá. Nesse caso, eu tenho um outro tipo de heterotopia, que é uma heterotopia nodular, porque eles não chegaram nem na metade, eles pararam aqui mesmo na região subependimária e formaram esses nódulos. Como que eu sei que isso daqui é córtex? Ele vai ter o mesmo sinal que o córtex em todas as sequências. Então, se eu vejo essas áreas de sinal igualzinho ao córtex, só que para cá, e um córtex mais afilado, essa célula devia estar aqui e não migrou. Então, essa daqui é uma heterotopia nodular e essa daqui é uma heterotopia em banda. Além disso, ele pode formar com o parênquima todo, aqui eu tive a formação de giros, mas ele pode fazer de uma forma mais simplificada. Quando os giros estão abertos, simplificados, a gente já viu isso lá no comecinho, porque eu também posso ter o padrão lisencefálico quando eu tenho uma redução volumétrica na microencefalia. Então, aqui é o tomo e uma ressonância magnética de um paciente que não tinha redução encefálica, mas ele tinha um problema, né, da migração e não conseguiu formar os giros tendo esse padrão mais liso. E agora vamos até a terceira fase, que é a fase da organização cortical. Então, vamos lá. Chegou até lá, mas na hora de formar o giro, nessa estrutura que a gente normalmente consegue identificar, formou tudo embaralhado em pequenos, como se fosse um couve-florzinha. Assim, em vez de formar o giro como um gancho, formam vários ganchinhos numa couve-florzinha. Então, a gente pode ter isso em algumas áreas menores, mais extensa. Aqui eu tenho junto com uma heterotopia. Então, aqui eu tenho a heterotopia e uma parte do córtex polimicrogírico. E eu posso ter também, na fase da organização cortical, houve a migração, mas eles deixaram avenidas no meio, ou seja, fendas que ligam o ventrículo até o espaço subaracnoide. Essas fendas são chamadas de esquizoencefalia, e ela pode ser de lábios fechados ou de lábios abertos. O que é importante?
ao redor dessa fenda, eu vou sempre ter córtex, e esse córtex, ele é polimicrogírico, é um córtex mal formado que está recobrindo essas fendas. Bem, então agora acabamos a parte de malformação. Estou sem um relógio aqui só para ver, estou dentro do tempo ainda, vocês estão vendo que hoje é muito conteúdo. Nós vamos então para a última parte, que é a parte da inflamação. Então, a inflamação, a gente tem um agente que faz o parênquima desenvolver uma reação autoimune. Então, e prolonga a nossa reação inflamatória. Então, existe classicamente a encefalite de Rasmussen, que a etiologia não é bem definida, tem gente que acredita que seja uma infecção viral que cause isso e que a gente nunca consiga pegar o agente. O fato é que isso não está isolado, não está bem definido e que a reação do nosso organismo é maior ao agente etiológico. Então, é uma causa de epilepsia em que a gente tem o acometimento de um hemisfério ou de um lobo, mas ela costuma ser unilateral. E a principal característica ela é progressiva. Então, neste momento, olha só, eu tenho uma assimetria. O meu hemisfério direito está normal e o meu hemisfério esquerdo está reduzido. Depois de um ano, o meu hemisfério esquerdo reduziu mais ainda. Olha como está muito mais aberta a fissura silviana aqui. Então, é um quadro progressivo. Nesse caso, eu tenho alteração de sinal, eu posso ter ou não alteração de sinal. E eu posso ter o cerebelo acompanhando ou não. Mas é uma alteração que pode começar lobar e evoluir hemisférica. Lembrar que, durante a evolução, existe uma fase inicial que tem só as alterações inflamatórias e que esse parênquima está grande, que esse lado, né, esse hemisfério, ele foi maior no momento agudo da inflamação, mas é muito raro a gente conseguir fazer a imagem nesse momento. A gente, em geral, pega a fase tardia, onde a gente tem atrofia lobar ou hemisférica. Outro caso inflamatório é a síndrome de Sturge-Weber, né, a angiomatose encefalotrigeminal, onde a gente tem uma inflamação e, com isso, uma quebra de barreira, né, a gente tem realce de toda a superfície pial, formando muitas vezes áreas, inflamações locais, e nos vasos a gente vê um aspecto até de trilho de trem, e ficam... E formam calcificações, como a gente pode ver aqui no gradiente. Então, aqui a gente vê uma alteração do sinal do parênquima também, as calcificações em trilho de trem, e esse aspecto com uma hiperplasia de tudo que é vaso. Então, os vasos meníngeos, o plexo coroide, e vai reduzindo o volume do parênquima. E a gente tem também as encefalites autoimunes, né? Ou encefalite límbica, pode ser paraneoplásica ou não paraneoplásica. E hoje em dia tem tido muitos avanços nessa área em a gente diferenciar vários tipos de encefalite autoimune, né? Então, dentre as paraneoplásicas, em geral, o antígeno ele é intracelular. Como o antígeno é intracelular, ele não está exposto, não tem muita resposta, nem a corticoide, nem ao tratamento com imunossupressor. Quando ela é não paraneoplásica, ela tem uma melhor resposta a essa terapêutica. Outro caso onde a gente tem lesão por inflamação é a alteração pós-ictal, que na verdade é um edema. Então, assim, na epilepsia você tem uma descarga elétrica. E aí, com a descarga, a gente tem um edema local. Só que depois que passa o edema, isso melhora. Então, essa imagem ela foi colhida 6 horas depois de uma crise convulsiva. Depois de um mês, não tinha mais nada nessa região.
mostrando que o edema foi reabsorvido. Muitas vezes, essas alterações podem ser mais extensas e podem assustar, principalmente quando é aquele paciente que está esperando 2 anos para fazer o exame. Aí ele dá o azar e tem uma crise naquele dia de manhã, mas ele vem fazer o exame de todo jeito. E não fala para ninguém que teve a crise. E aí a gente olha aquilo e fala, nossa, ele tem ele tem um tumor aqui só no córtex, mas é só no córtex, né? Puxa vida, será que tem um AVC? Mas isso aqui não é território vascular. Então, tem algumas características que nos permitem a gente pensar, puxa, pode ser uma encefalite. Então, aí, será que é uma encefalite autoimune? E aí, a hora que você pergunta para a pessoa, puxa, ele teve uma crise antes de entrar no aparelho. Então, isso daqui pode ser só edema. Outra questão também é o mal convulsivo, quando você tem essas crises reentrantes, prolongadas. Então, numa fase aguda, você pode ter um edema generalizado, mas isso se continua, né, mais de 30 minutos, essa descarga começa a virar de edema transitório, evolui para atrofia ou gliose. Então, esse daqui é a evolução. Após 2 semanas, a gente vê que uma área que estava só edemaciada, que eram as formações hipocampais, evoluíram com gliose, e a gente já tem redução volumétrica nessas áreas do centro semioval, né, da coroa radiata. Então, essas eram as principais coisas que eu queria falar para vocês, e eu acabei um pouquinho antes, justamente para a gente poder conversar, falar sobre o... Vou interromper o meu... Não sei se interrompeu aqui a... Nicolas, interrompeu a minha Tá tudo certo, transição? professora. Não, tá tudo certo, pode continuar. Então, para a gente fazer o sorteio da vaga e a gente poder dar para vocês, porque a gente tem, dentro do mundo da neuroradiologia, a gente tem muito mais alterações e gostaria de passar para vocês. Então, uma boa oportunidade para fazer isso, né, de vocês conhecerem um pouco do que a gente tem, é justamente oferecendo a vocês a oportunidade de fazer os cursos que a gente dá, que são os cursos dos casos que tem do Hospital das Clínicas e estão disponíveis no portal Enradiando. Então, o Nicolas vai anunciar para vocês que a gente está fazendo uma condição especial aí, que se vocês se juntarem em grupos de 5 pessoas, de 10 pessoas, a gente dá um desconto de 1/3 do valor do curso. E a ideia para os estudantes é não colocar isso, a gente não quer, a ideia é a gente conseguir só se manter, né, conseguir manter os cursos online. Então, os cursos para estudantes são valores bem acessíveis, a gente quer realmente que vocês façam e aprendam. Professora Paula, já começaram algumas dúvidas aqui, enquanto o pessoal aquece, eu já vou fazer. Então, pessoal, o Alisson Coelho, de Sete Lagoas, pergunta o seguinte: professora Paula, na microcefalia tem uma distinção entre substância branca e cinzenta na redução? Essa é uma pergunta. Ou ambas podem reproduzir proporcionalmente? Como fica essa perda de substância cortical? A gente tem, na microcefalia, em geral, reduzem as duas, porque para você reduzir naquela gama de volume, agora a gente pode ter condições que reduzem só substância branca. Então, eu posso ter alterações desmielinizantes, alterações desmielinizantes, que tem uma redução volumétrica só da substância branca. E por que eu parei e falei separado? Porque as duas são alterações da mielina. Mas a alteração desmielinizante é a destruição da mielina, ou seja, a mielina se formou e foi destruída por um outro fator, que é o que acontece, por exemplo, na esclerose múltipla, na neuromielite óptica, em diversas condições que ela se forma e é destruída.
Além disso, então, dentro das malformações, a gente tem as doenças desmielinizantes, ou seja, que existe a formação errada da mielina, ou a não formação, por falta de alguns substratos, de algumas enzimas. Gente, peço desculpas para vocês, mas hoje minha garganta está dando problema. Então, a gente pode ter, sim, a redução volumétrica só da substância branca com as doenças desmielinizantes. E tem as doenças hipomielinizantes também, né? A gente tem a hipomielinização. Agora, redução volumétrica só no córtex, a gente pode ter, mas isso acontece mais nas doenças neurodegenerativas. Então, assim, um córtex que foi maior, foi mais espesso, e aí foi reduzindo. Então, respondendo a tua pergunta com relação à microcefalia, em geral, ela é proporcional, ela tem componente de substância branca e substância cinzenta. Temos mais alguma pergunta, Nicolas? Professora Paula, estou esperando aqui mais um pouquinho. Ainda não tem mais alguma pergunta, não. Pessoal, podem deixar no chat, que eu já estou aqui observando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, todo mundo que está presente, eu dei uma checada aqui, estão todos no formulário, tá? Quem ainda não preencheu, pode preencher, que a gente já está finalizando, tá certo? Professora, eu acredito que não deve ter mais dúvidas, mas enquanto eles pensam um pouquinho, a minha questão de dúvida é o seguinte: nós que operamos, às vezes é muito difícil nós diferenciarmos, às vezes, se uma ressonância pós-operatório é de leito cirúrgico ou se é de uma possível infecção, né? Então fica sempre naquela dúvida no que pode ser. Quais são os elementos aí que nós podemos ter para diferenciar essa questão nesse momento? Eu digo assim, 30, 40 dias após a cirurgia. Bem, 30, 40 dias após a cirurgia, você já passou o pico do processo inflamatório. Porque depois da cirurgia, quando você... Então, qual que é por que o exame pós-operatório ideal é logo depois da cirurgia? É nas primeiras 5 horas. É antes da gente começar essas alterações de processo inflamatório. Porque como você mexe nos tecidos, inflama a região. E quando inflama e sangra. Quando você tem o hematoma vai reabsorver, a meninge que está mexida começa... Então, você vai ter um monte de macrófago que vai lá para tentar lavar e limpar todo aquele local. Então, tudo isso começa um grande processo inflamatório, que começa aí a partir da 6ª hora, e, bem, estou falando que começa a partir da 6ª hora, balela, né? Vai começando inicialmente, mas ele começa a ter um volume maior, identificado nos exames, a partir da 6ª hora, e ele segue com o auge ali entre os 5, 10 dias, bastante intenso até uns 15 dias. Então, quando você está com 1 mês de exame, você já está na curva descendente do processo inflamatório da cirurgia. Então, como você me falou esse tempo, 1 mês, se tem algo que começa a realçar, ou seja, não realçava no exame logo em seguida da cirurgia, e começa a realçar depois, eu fico preocupada. Porque ele não está no tempo fisiológico da absorção do processo inflamatório pós-cirúrgico. Ele está fora desse tempo. Então, a gente tem que sempre seguir essa curva, né? Então, entre 5 e 10 dias, eu tenho o auge do processo inflamatório, então não vale a pena fazer exame nessa fase. Porque eu vou ver uma imagem feia, vou ficar na dúvida e pode não ser nada. Agora, e se o meu paciente começa a ter febre? Nesse momento, com 5 a 10 dias. Então, com 30 eu já estou mais tranquila para te falar, olha, deve ser infecção mesmo, 30, 40, mas se você me fala isso, olha, eu quero saber com 15 dias, com 10 dias, eu vou suspirar fundo e falar assim, então vamos lá, vamos com calma, o que a gente pode fazer para diferenciar?
Primeiro, você vai fazer a avaliação, uma coisa super importante é a avaliação evolutiva. Eu vou comparar com os meus exames anteriores e ver se está aumentando ou está diminuindo. Nesse caso, como está com 10 dias, eu vou esperar mesmo no aumento. Então, como que eu vou diferenciar se tem ou não tem? Primeiro, tem coleção, porque se tiver coleção, eu tenho mais chance de ter uma infecção. Mas aí você vai falar assim, não, mas às vezes se formam coleções que são babação, e isso pode se formar. Então, você vai ver qual que é o conteúdo dessa coleção. Primeiro, se restringe a difusão ou não na ressonância magnética. Isso é super importante, porque se restringe a difusão, significa que está com um conteúdo muito espesso. Se está com um conteúdo espesso, não é provável que seja só líquor ou um remanescente de um pouquinho de sangue. E isso serve também para as lesões dentro do parênquima. Formou aquela loja, e aí, é uma loja que tem só líquor ou tem uma... Então, vamos fazer. A primeira coisa é fazer a ressonância e ver a difusão. Avaliar evolutivamente o sangramento. Se começa a sangrar depois, você já fica, puxa, não deveria sangrar mais do que sangrou no pós-operatório imediato. Então, é outra questão. E aí a gente pode lançar a mão dos métodos avançados, né? Então, se lanço mão da perfusão, porque se eu tiver uma perfusão aumentada, eu estou mais na linha da infecção do que na linha da inflamação, mas isso não é absoluto. E aí eu lanço mão também da espectroscopia. A espectroscopia tem alguns agentes que estão mais ligados a... Então, assim, se na espectroscopia eu tiver alguns aminoácidos, eu ligo mais à infecção bacteriana. Se eu tiver, e nisso, né, assim, se eu tiver outros metabólitos, então eu tenho um metabólito que é específico, né, do fungo, né, a triarlose, então, que você pode e vai relacionar com o fungo, se eu tiver. E assim por diante, assim. Além disso, a redução, né, eu passo a ter uma redução maior do NAA, então eu vou para os métodos avançados. Perfeito, professora. Muitíssimo obrigado pelas 4 aulas. É um esforço pessoal gigantesco. Eu sei que a correria é muito grande dentro aí de São Paulo. Nós podemos, assim, fazer uma revisão muito geral e nós já concluímos o ano passado e esse revisões de neuroanatomia, inclusive com o professor Ribas. Tivemos aula de semiologia e agora com neurorádio. A gente fecha esses volumes aí. E uma novidade para vocês que nós conseguimos a opção de as aulas anteriores, que são mais de 25 aulas, inclusive os debates clínicos, em subir na plataforma do YouTube da SBN. Então, a cada semana nós vamos ter uma aula antiga postada para que quem não pôde assistir na época poder reassistir, tá? E eu venho aqui para divulgar para vocês o Congresso Brasileiro. Então, quem não teve a oportunidade, eu peço só uns 5 minutinhos, professora Paula, que eu já vou finalizar, só para dar um recado para eles, que nós preparamos um cronograma na sexta-feira à tarde para todos, tá? Então, quem ainda não fez a inscrição, eu vou divulgar aqui para vocês, já estão no site, mas nós teremos palestras voltadas para os acadêmicos, mas na área de empreendedorismo. Então, a primeira aula vai ser sobre saúde financeira, com o professor Francinaldo. Depois nós vamos ter uma aula sobre formação do neurocirurgião, muito além da residência médica, muito além do próprio hospital e da residência, com Luiz Severo, e comigo a gente vai ter aula sobre publicação e estudos científicos. Vamos ter um intervalo coffee break, logo depois nós vamos ter o que nós chamamos de Olimpíada, a Olimpíada da SBN, Ligas Acadêmicas. Nós vamos ter quiz, tanto de anatomia quanto de tomografia, então a aula da professora vai servir de base justamente para fazer esse quiz, e depois apresentações de casos clínicos. E esse quiz e apresentação de casos clínicos vão somar scores e as ligas vão se competir e a liga ganhadora ganhará um prêmio que vamos divulgar no dia. Então, será um evento muito legal para vocês. E a apresentação de casos clínicos, nós teremos o professor Manuel Jacobsen, que é o professor titular do HC, José Carlos Esteva, que é o professor titular da Santa Casa, de São Paulo, e o Ricardo de Oliveira,
que é o professor titular também do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, são 3 professores que irão avaliar 6 ligas que passarão por pré-avaliação dos seus casos. Então, nós vamos divulgar as regras nas próximas semanas para que as ligas possam se inscrever. Então, vai ser uma oportunidade de nós realizarmos uma Olimpíada, uma disputa e uma confraternização entre todos. Então, nós ficamos disponíveis nos canais da SBN para tirar as dúvidas, e nós já fizemos um sorteio. Eu vou divulgar aqui os ganhadores. O primeiro ganhador foi o ganhador da inscrição para o congresso presencial, que vai ocorrer em João Pessoa, em abril. Esse congresso tem diversas atividades, e na sexta-feira à tarde vai ser essa atividade voltada para as ligas. E o segundo foi o curso que a professora Paula Arantes cedeu de neuroradiologia com ela e o professor Ribas. Então, vou divulgar aqui. Eu peço que os alunos ganhadores, eles me enviem as características que eu coloquei aqui, os dados, principalmente por e-mail das ligas, tá? Deixa eu ver se eu consigo subir. Eu vou dividir aqui em 2. Então, os ganhadores da inscrição do congresso foi o Lucas Eduardo Lessa Mussi, muito parabéns, e o Aníbal Silva Neto ganhou o curso de neuroradiologia. Tá? Então, parabéns aos alunos, vai ser uma grande satisfação receber todos vocês, e aqui eu vou passar novamente as outras características que estão faltando. Tá? Então, professora Paula, uma grande satisfação. Os 2 estão presentes aqui na aula? Estão presentes, estão presentes. Joia. Então, eu vou pedir a gentileza, Nicolas, depois você me passar o e-mail e o contato do ganhador para a gente dar as instruções para ele aproveitar bem o seu curso de neuroanatomia. Perfeito. Então, os ganhadores já estão aqui na tela, então já mandam para a gente para que nós possamos aí fazer a distribuição dos ganhadores. Pessoal, nosso muito obrigado. Nosso próximo encontro agora será no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Estamos elaborando diversos projetos para vocês, inclusive projetos sociais para ajudar a comunidade de forma nacional, tá? E também estamos realizando atividades regionais com apoio da SBN para nós fazermos apresentações de casos clínicos a cada 2 meses. Então, nós estamos estruturando isso um pouco melhor. Assim que já tiver carregado no site, nós já divulgamos para nós darmos continuidade aos nossos eventos. Ficamos à disposição para dúvidas, para comentários, quem tiver sugestões, e aqui é para nós acolhermos todos vocês. Nosso muito obrigado a todos. Até logo, boa sorte.